aguardando. Cheguei. Olá, tudo bem? Tudo. Não estava te aparecendo ao vivo para mim, por isso que eu demorei um pouquinho. É ao vivo, essas coisas acontecem, é ao vivo, tudo isso acontece. Que bom. O meu celular acabou de cair aqui, foi ao vivo. Que bom que deu certo. Então estamos aqui, né? É verdade, é verdade. A gente está aqui, gente, para quem não conhece, essa é a Vilma Queiroz, ela mora em Brasília. A Vilma, ela é psicóloga clínica, ela atende na abordagem da terapia cognitiva comportamental, ela é especialista em neuropsicologia, especializada em reabilitação cognitiva e também trabalha com emagrecimento consciente com base na neurociência. A Vilma é uma pessoa muito querida, é uma amiga nossa do coração, faz parte da nossa história e hoje a gente está aqui para poder conversar sobre o tema Eu, Nós e a Vida Pós-Covid. Trabalhar a parte do indivíduo, né? Vida emocional. Então, Vilma, eu queria começar esse nosso bate-papo com a seguinte frase, né? Nós não somos tristes e felizes. Estamos tristes e felizes. Eu queria te perguntar primeiro, né, para a gente bater esse papo aqui, como é que essa reclusão social, Vilma, ela impactou a sua rotina como pessoa, como profissional, etc. Então, no trabalho teve alguns impactos. Na verdade, eu acredito que para todo mundo. Os atendimentos eles reduziram. Eu consegui colocar alguns pacientes online, outros não, até pelas questões realmente econômicas mesmo. E a questão também da própria psicologia, agora, com esse acontecimento, que ela está ascendendo para o atendimento online, apesar do atendimento online não ser uma coisa nova, é uma coisa antiga. Mas na cabeça das pessoas isso não funciona direito e isso está tendo que ser renovado agora, está sendo trago, de fato, esse novo entendimento na mente das pessoas. Agora, uma coisa que foi positiva e que eu observei, eu tenho tido mais tempo de qualidade com a minha família, por exemplo. Então, eu tenho aproveitado os melhores momentos com ele, melhores momentos com o meu neto. Então, esse tempo de qualidade com a minha família, isso está sendo bastante produtivo. E a questão também de aproveitar para fazer coisas que não estava dando para fazer na correria do dia a dia, como ler livros sobre a minha profissão, sobre a minha fé, enfim. Estou me adequando também a esse momento da melhor maneira possível. É uma reinvenção, né, Vilma? É uma reinvenção que a gente passa, né? É verdade. Estamos todos, né, nesse processo de retomar. É verdade. De uma nova maneira. Agora, olha que coisa interessante. Eu estava participando de um fórum essa semana, semana passada, na verdade, um fórum lá na faculdade, e uma das pessoas que estavam participando desse fórum comigo, ela disse assim, né, numa fala que eu tive, mas esse período de Covid, esse período de isolamento, esse período de pandemia é novo, a gente não sabe como trabalhar melhor ele, a gente não sabe como viver, experimentar. E aí eu falei para ele, assim, não, esse período, a gente já experimentou outras crises no país, não só no país, como também no mundo. Nós já experimentamos, por exemplo, a gripe suína, a H1N1, a gripe espanhola, o ebola. Ou seja, há um histórico onde o país e outras pessoas já enfrentaram crises. Crises essas que abalaram as suas rotinas, abalaram as suas emoções, abalaram o psíquico. Então, assim, a crise ela sempre existiu. A gente sempre viveu um cenário de crise. Mas como fazer, nesse caso, a leitura desse fator biológico dentro das emoções, das nossas emoções? Na verdade, tem muito a ver com tudo que a pessoa recebe no seu desenvolvimento como pessoa, né? Então, esse enfrentamento das emoções tem muito a ver com o que ela recebe ao longo da vida, da capacidade de resiliência, de ressignificação que ela tem ao longo da vida. Então, tem muito a ver
uma história bem primitiva, com a história familiar mesmo, na constituição dessa pessoa, desde quando ela é uma criança muito pequena e vai passando por todas as fases dos ciclos do desenvolvimento humano, e o que ela adquiriu como fortaleza, o que ela adquiriu como recurso mesmo para ter esse enfrentamento das situações da vida. Então, é muito subjetivo. É de pessoa para pessoa. Não tem uma regra pronta, não existe uma receita de bolo. Né? Existe um medo, que é um medo natural, né? É uma emoção natural, mas ao longo do tempo, o ser humano ele é da natureza dele se reinventar. Então, ao longo do tempo, ele vai se reinventando, as coisas vão se ajustando de maneira gradativa, assim como foi com as outras crises. Então, a economia se reergueu, as pessoas se reergueram, muitas pessoas ficaram aí contando as histórias, mas é muito natural do ser humano. Então, enfrentar essa insegurança de não saber o que vai acontecer é muito comum nesse tempo, é muito normal, é muito esperado, né, nesse tempo. Mas a capacidade de cada um lidar com essa situação, com esse enfrentamento, depende realmente muito da subjetividade da história de cada pessoa. É interessante você falou uma coisa agora em relação à subjetividade, né? E uma vez, eu acho que até conversando com você mesmo, a gente, até como orientação sua, você mencionou a respeito do tempo, da organização do tempo. A gente está nesse lugar, um lugar onde a gente foi retirado, onde muitas pessoas foram retiradas do seu lugar de estabilidade. Muitas pessoas foram retiradas desse lugar de conforto. E se readequar a isso, eu acredito que seja um equilíbrio emocional enorme. E assim, o tempo, o que o tempo influencia dentro desse equilíbrio? Como que o tempo influencia na nossa vida, a organização do tempo, aquilo que a gente faz com o tempo que nós temos, como que isso ajuda a gente a sair, às vezes, de uma crise emocional, que porventura muitas pessoas acabam entrando, né? Às vezes as pessoas elas são retiradas dos seus ambientes, elas não sabem como lidar, elas precisam se reinventar, às vezes essa questão do tempo ajuda, viu? Então, ela pode ajudar, claro, dependendo de como a pessoa vai lidar com isso. Uma coisa que precisa acontecer, e é o que eu tenho dito, eu falei isso para você uma vez, é o planejamento. Então, esse tempo precisa ser planejado para que não entre numa ociosidade, isso gere uma ansiedade, vai gerar seguramente uma depressão, se isso não for bem administrado. Então, como que se faz uma boa administração do tempo nesse período de pandemia? Então, estabelecendo uma nova rotina. Como eu acabei de dizer, o ser humano ele é da natureza dele se reinventar. Então, ele estava acostumado com uma rotina, a vida ia indo numa linha reta, com seus projetos, com seus sonhos, de repente tudo mudou. O que precisa ser feito agora? Construir uma nova rotina. Então, a primeira coisa, parar tudo, repensar e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Né? Então, construir uma nova rotina. Por que precisa construir essa nova rotina? Para que esse relógio biológico ele continue funcionando, sabe? E dentro desse relógio biológico a gente inclui a alimentação, inclui a questão da qualidade do sono, tem muitos fatores que englobam esse tempo produtivo, essa qualidade de tempo. E aí, dentro dessa nova rotina, o que se faz? Então, é repensar toda a vida. Para quem tem um trabalho, para quem faz home office, que horas que vai fazer esse home office? Que horas que toma café? Que horas que... para trabalhar, por exemplo, uma das coisas que funciona muito bem é você se arrumar para trabalhar no seu espaço que você tem em casa como se você fosse para o seu trabalho. Isso precisa estar internalizado para que não haja uma desorganização de toda a sua estrutura emocional. Então, incluir atividade física, por exemplo. Atividade física, toda vez que nós pensamos em atividade física, nós só pensamos no emagrecimento, né? Vou ter saúde. Mas eu queria focar uma questão de saúde que é de fundamental importância também para esse tempo, que é atividade física, que é um benefício que a atividade física nos traz, que é produzir neurotransmissor.
Então, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, dentro dos dois mais conhecidos que nós temos, que é a dopamina e a serotonina, a atividade física também vai nos trazer, ela também vai produzir esse neurotransmissor. Então, é muito importante que dentro da minha nova rotina, eu inclua atividade física, eu inclua uma boa alimentação. Eu tenho feito vídeos indicando, dando algumas dicas para as pessoas de como se alimentar de forma correta. Então, sentar-se para comer, comer devagar, né? Por que sentar-se para comer? Eu sempre digo isso, porque o cérebro, ele precisa... Você precisa ter informação da quantidade de comida que você está comendo. E quando você não senta, quando a pessoa não senta, é muito natural que ela fique beliscando, que ela fique comendo um bocado de coisa que está solto pela casa, e quando o almoço vem, ela também come o almoço. Então, precisa ter esse cuidado, né? Então, sentar-se para comer exatamente por esse motivo. Comer devagar e comer de forma consciente. E aí é importante, olha... Por que eu preciso comer devagar? Porque o cérebro, ele precisa de pelo menos 20 minutos para receber a informação de que a pessoa está satisfeita. Então, aquela sensação de fome, aquela saciedade, ela vai vir. Então, para isso, eu preciso desse tempo. E eu acredito, para quem tem uma vida muito corrida, esse tempo de quarentena está sendo um tempo de mudar hábitos que antes não eram saudáveis para fazer hábitos saudáveis, para que eles se tornem saudáveis, né? Então, uma alimentação correta, uma boa alimentação, você tem mais tempo de observar o que você está comendo, que tipo de alimento que você está ingerindo, e são cuidados extremamente importantes que precisam estar inclusos no tempo. Então, para comer devagar, precisa ter tempo, não dá para comer correndo. Mas não é fácil, né? Por exemplo, quando eu tenho uma vida, assim, uma rotina de vida muito grande, eu moro longe do escritório onde eu trabalho, então, por exemplo, eu tinha uma rotina, eu tinha um hábito rotineiro de ir para o escritório, voltar para o escritório, e eu confesso que quando eu voltei, quando começou esse período de reclusão social, foi muito difícil para mim. E eu lembro que essa questão do tempo é uma das coisas que mais me marcou para que eu pudesse trazer controle, né? Trazer controle, porque parecia que eu estava me descontrolando. Parecia que eu estava perdendo o controle de mim, das minhas produtividades. E eu acho que a pior coisa que tem é você se sentir improdutivo. E assim, não é fácil. Não é fácil você passar por essa situação toda. É uma força de vontade. É um equilíbrio emocional enorme. Muitas pessoas que são retiradas desse contexto acabam experimentando essas situações e lidar com essas pequenas crisezinhas. E é importante, pelo menos daquilo que eu tenho vivido, é importante fazer isso rápido, organizar rápido, né? Porque se deixar acumular, já era. Uhum. Nem sempre acontece nessa rapidez, né? Nós sabemos que é um processo. Então, esse processo, ele precisa ser respeitado. Antes de continuar, deixa eu só dar oi para o meu amigo que entrou aqui. Plácido, tudo bem? Meu amigo está lá no Pernambuco, eu vi ele entrando aqui. Seja bem-vindo. Oi, querido, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Não é um processo fácil, né? Mas ele precisa começar em algum lugar. Então, assim, também não acontece de forma rápida para ninguém. Não existe essa coisa mágica. Por isso que a gente, quando a gente está conversando, especialmente todos os psicólogos, os profissionais de saúde mental que estão falando nesse tempo, estão dando muitas dicas de como lidar com essa situação. Por que essas dicas? Porque se eu começo a pegar pequenas, pelo menos algumas delas para mim, eu vou conseguindo mudar esse hábito. Um hábito, a gente sabe que leva aí de 21 a 60 dias para ser mudado. Então, o hábito alimentar também. Né? Então, se eu aproveito esse tempo agora de pandemia, na primeira semana eu estou me comportando de uma maneira, na segunda eu já consegui melhorar, e se eu estabelecer isso, quando voltar para o tempo que eu acredito que ainda vai ser um tempo de extrema agitação, porque as pessoas estão correndo atrás de um prejuízo que elas tiveram de alguma maneira, a vida vai estar um pouco mais agitada. Então, se eu adquirir um hábito, aquilo já faz parte de mim. Então, como eu estava falando, só concluir aqui rapidinho, da alimentação, se eu adquirir esse hábito alimentar, eu vou levar ele para a vida agora.
Eu já aprendi a pensar, eu já ensinei a minha mente a pensar. Então, quando você fala assim, não é fácil, eu preciso mudar isso rápido, não acontece rápido, por quê? Porque a gente precisa criar uma nova conexão. Então, nós temos neurônios para todas as funções da nossa vida, do nosso corpo. E eles estão habituados a um determinado comportamento. Para mudar esse comportamento, eu preciso gerar uma nova conexão. E essa nova conexão, ela vai acontecer com pequenos passos. É aquela velha história que a gente já conhece. Pega uma estrada de chão, uma estrada toda esburacada, e começa a caminhar por ela. Né? Começa a caminhar por ela. De tantos os carros passarem ali, com o decorrer do tempo, aquela estrada não está mais esburacada. Já se torna uma linha reta, um lugar de fácil acesso. O que isso quer dizer? Que esses neurônios já estão mielinizados. Então, essa camada de mielina que banha o neurônio vai fazer com que ele flua melhor. Então, você não vai desacostumar com essa mudança. A questão mas aí... esses maus hábitos. Mas aí, olhando pela perspectiva do período que a gente está vivendo, por exemplo, onde as pessoas não têm esse tempo, né? Não tem um tempo grande para criar um hábito assim. Como que funciona isso na prática? Nós podemos começar, é o que eu estou te falando. Não tem um tempo até que, por exemplo, o comércio vai abrir no começo do mês. Muita gente vai voltar a trabalhar. Mas se eu começar a pensar sobre isso agora, uma das coisas que nós precisamos aprender, onde nós começamos a mudar o hábito no pensamento. Então, vamos dizer que 3 de maio, aqui em Brasília, vai abrir em 3 de maio, por isso que eu citei a data. Né? Pelo menos está previsto para o comércio aqui, a vida voltar ao normal aqui em 3 de maio. Então, em 3 de maio está muito perto, daqui a pouco mais de uma semana. E aí as pessoas estão recebendo essa informação hoje. Como que eu começo a mudar isso? No meu pensamento. Então, o pensamento que vai gerar um sentimento sobre o assunto, que vai gerar o comportamento. E depois o comportamento vai tornar um hábito, mas tudo começa aqui. Então, se eu começo a pensar sobre o assunto, eu já comecei a mudar esse hábito. Então, quando a vida voltar a agitação que normalmente ela a minha mente já começou a ser transformada. Então, claro. Decisão, verdade. Decisão emocional, equilíbrio emocional é uma decisão? Nós não temos um costume de entrar em contato com as nossas emoções. Né? Eu também já te falei isso uma vez. O que acontece? Desde muito cedo, nós somos ensinados a suprimir tudo que é nosso. Vulnerabilidade, medo, tristeza, tudo aquilo que a gente sente, inclusive a própria raiva. Né? Nós fomos ensinados a suprimir isso. Por quê? Porque ter medo era sinal de fraqueza. Nós ouvimos, né? Vocês, homens, ouviram isso, que homem não chora. Tudo isso foi internalizado na mente das pessoas desde muito cedo. E aí, para se ter um equilíbrio emocional, é preciso entrar em contato com essas emoções. Se nós não aprendermos a entrar em contato com essas emoções, nós não vamos perceber, nós vamos perder um pouco, eu acredito que até a sensatez da coisa. Sabe, essa capacidade de tomar decisão, ela vai estar, e de escolha, ela vai estar muito contaminada mesmo, vai estar cheia de muitas coisas, de muitas informações nossas. Então, entrar em contato, por exemplo, o medo. Esse é um período que as pessoas estão com muito medo. Medo de perder os empregos, medo de contaminar-se, medo de não ser aprovado no auxílio do governo. Tem o medo, nós sabemos que é uma emoção muito comum. É normal do ser humano sentir medo. Então, eu preciso entrar em contato com esse medo, eu preciso perceber o impacto que ele traz no meu corpo, nas minhas emoções, para que eu possa passar por esse enfrentamento e perceber, então, que o medo é adaptativo. Eu percebo que é adaptativo, apesar dele ser um instinto de sobrevivência, a gente precisa ter muito cuidado para não se tornar uma síndrome do pânico. Então, a gente precisa realmente enfrentar tudo isso. Por quê? Eu até estava observando nessa questão aí das pessoas, por exemplo, entrarem nos mercados e comprarem tudo que vem. Porque o sujeito, ele modifica o ambiente. Então, a pessoa modifica o ambiente e é modificada por ele. Se eu tenho medo exacerbado, se eu não entrei em contato com isso, se eu não resolver isso, eu vou sim contagiar, eu vou usar essa palavra, eu vou contagiar outra pessoa. Eu vou contagiar com o meu próprio medo, então eu vou contagiar de forma emocional,
né? Essa pessoa vai ficar tão medrosa como eu estou, e eu vou contagiar também o comportamento dela, porque se ela me vê indo ao mercado, fazendo estoque de produtos, de alimentos, e de máscara, e de álcool gel, de tudo que está acontecendo agora, as pessoas elas naturalmente copiam o modelo, então elas vão fazer isso. Então, Sim, eu enfrento essa... Perdão. Não, eu ia dizer que isso aí é um comportamento descompensado, né? Que é uma pessoa que ela entra... Exato. Isso, uma pessoa que ela entra numa rede de supermercado ou numa farmácia, comprando, adquirindo todo um determinado produto, além de ser descompensado, esse ato é um ato extremamente egoísta, porque a pessoa pode ter recursos para poder adquirir um produto, mas e as outras pessoas menos favoráveis? Como é que elas vão ficar? Então, pensar só em mim, na minha família, isso é um ato descompensado emocional, né? É desequilíbrio, é um desequilíbrio. Então, e esse desequilíbrio a gente tem duas vertentes, como você falou. Uma é o egoísmo, a gente não vai deixar de considerar isso. Mas como profissional, o que eu quero colocar é que é esse medo exagerado de faltar. Entende? Então, o medo da falta. Essa pessoa, com certeza, essa pessoa que está fazendo isso, ela tem uma história de falta na vida dela. De alguém, de alguma coisa. Então, ela tem que se encher daquilo, se encher de coisas para que ela se sinta mais segura. E isso é um comportamento disfuncional. Mas o que eu quero dizer é que esse comportamento disfuncional, ele influencia outras pessoas a fazerem sem saber por que estão fazendo. Talvez ela não tenha nem o mesmo medo de faltar ou a mesma história de falta, mas ela está sendo influenciada. Não, vocês estão comprando, é porque é exatamente assim, e sim vai faltar, eu preciso fazer a mesma coisa. Entende? Então, assim, por que não é uma decisão? Porque para ser uma decisão, vai ser uma decisão na vida de um grupo específico de pessoas. Por exemplo, eu digo, pessoas que fazem terapia, que já têm o costume de já aprendeu a entrar em contato com as emoções. Entrar em contato com as emoções é um processo doloroso, é desafiador. Entende? Então, não é tão simples assim. E nós temos aquele grupo de pessoas também que já adquiriram essa habilidade, já desenvolveram a resiliência. Mas não é uma regra para todo mundo. É uma pessoa ou outra. Entende? Então, não é uma decisão. Porque culturalmente nós não somos habituados a administrar as nossas próprias emoções. Nós estamos sempre perdidos, sempre desorganizados e sempre fugindo delas. Porque o que nós recebemos na nossa história foi fugir dessas emoções, desse enfrentamento. É interessante, porque a gente percebe que algumas pessoas, elas, dentro de um ambiente de crise, as pessoas têm comportamentos diferentes, né? Talvez isso por conta do seu próprio histórico de vida. Mas eu acho interessante porque que algumas pessoas possuem comportamentos completamente diferentes em tempos de crise, né? Umas pessoas, elas ficam mais depressivas. E outras pessoas, elas buscam aprender aquilo que elas não sabem, elas buscam se desenvolver aquilo que elas ainda não têm desenvolvido, elas buscam aprender a buscar dentro de um ambiente de solitude coisas que não foram construídas na sua vida, até por conta de repente, de um hábito, de uma rotina diária muito cheia, muito exacerbada. Mas por que isso? Por que algumas pessoas elas conseguem ter um comportamento diante de um ambiente de crise e outras pessoas não conseguem? Você até já respondeu. Você falou um pouco da história familiar. Eu costumo dizer que tudo começa na família. Eu sempre digo isso. A primeira infância ela é responsável por toda a estrutura da pessoa para todas as outras fases da vida. Então, o que acontece é exatamente, eu falei isso lá no início, que as pessoas recebem. Né? Nós estamos num momento de extrema vulnerabilidade. Então, mesmo as pessoas que são mais equilibradas emocionalmente, elas estão preocupadas e elas estão vulneráveis. O fato de elas serem um pouco mais estruturadas não quer dizer que elas não estão com medo agora. Então, cada pessoa vai se comportar de alguma maneira, entende? E nesse momento, especificamente, o que as pessoas estão enfrentando nessa vulnerabilidade é comparado, eu digo isso, comparado aos processos de luto. Então, está todo mundo muito desorganizado. No processo de luto, nós temos algumas fases. Então, nesse momento, o governo parou, o coronavírus chegou no Brasil, né? Tá, sim, estabeleceu uma pandemia aqui. A primeira coisa que as pessoas fazem, nós estamos vendo que muitos ainda estão nesse lugar, exatamente dependendo muito da influência do que elas receberam, a influência que elas receberam antes. E agora
faz todo sentido no comportamento delas. Nesse momento, por exemplo, nós temos uma resistência a ficar em casa, sair de casa, um barulho, uma discussão muito grande sobre isso. Mas uma das coisas que eu sei é que as pessoas estão enfrentando uma fase de negação. Eu ouvi uma reportagem um dia desse, de algum repórter, eu acho, perguntando: por que o senhor não está com a máscara? Eu falei: eu não acredito que essa doença é tão grave assim. Entende? Então, o que o senhor está fazendo? Ele está negando a doença. A gente sabe que... O negacionismo, né? No meio desse... Então, isso. Então, essa negação, negar a doença, naquele primeiro momento, evita o sofrimento, né? É uma fuga daquele sofrimento. Então, essa negação da pandemia, essa negação a ceder as regras que são impostas, saber como lidar com isso. Então, é a mesma situação que acontece quando nós perdemos alguém querido. Primeiro pensamento é: eu não acredito que isso está acontecendo. Né? Então, nesse momento, tem uma dissociação do pensamento, parece que não é verdade. Tem também uma coisa que nós chamamos de pensamento mágico. A pessoa pensa assim: eu vou dormir, quando acordar já passou. Não é de verdade. Né? Então, esse pensamento mágico também está dentro da fase da negação. Uma outra questão, a raiva. Né? Então, outra fase, a segunda fase do luto, a raiva. O que é a raiva? É uma revolta contra a situação. A questão é que a revolta, dependendo do caso, ela vai ser voltada contra si mesmo ou contra outra pessoa. Ou seja, a culpa é sempre de alguém. A culpa é de quem? Né? A culpa é dos governantes que não estão cuidando direito. A culpa é de alguém. Eu estou com muita raiva por estar passando por essa situação e existe alguém culpado por isso. Uhum. Então, é o pensamento que nós estamos ouvindo aí, né? Nós temos também uma fase que é a fase da negociação. Então, a fase da barganha. A pessoa faz qualquer coisa para que ela tenha uma recompensa. Uma dessas coisas, essa barganha, aí eu volto lá para o pensamento, que as pessoas estão comendo muito. Estão comendo para ter uma recompensa. Né? Então, elas fazem qualquer coisa para que elas se sintam recompensadas do impacto que esse sofrimento está causando na vida delas. Eu vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando alguns casais se separam, é exatamente na fase da barganha que eles reatam. Eles passam as 2 primeiras fases, mas na barganha eles reatam, porque eles fazem qualquer coisa para se ver livre daquela dor da separação. Né? É interessante isso. Aí depois nós temos a tristeza. A tristeza também é um enfrentamento muito comum. Essa tristeza, ela faz parte é uma emoção que faz parte de uma situação difícil. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Qual é a observação que nós temos que ter? Nós precisamos saber quando a tristeza acende um sinal de alerta para a depressão. Então, nós temos a tristeza, que é muito comum sentir, é uma emoção normal, faz parte da nossa vida, mas se essa tristeza se torna profunda, nós precisamos aí observar se já não está desencadeando uma depressão. Por isso que no processo de luto, todas as fases precisam ser elaboradas, porque depois de 2 anos, ele pode se tornar patológico, porque a pessoa não conseguiu sair de uma dessas fases. Então, agora, em tempos de pandemia, a mesma coisa. Tudo que há em nós, a maioria das coisas que há em nós parece assim que mingou, que morreu. Os nossos projetos não são mais os mesmos, o balanço que nós fizemos por ano inteiro financeiro não é mais o mesmo, aquilo que a gente achou que ia comprar já não é mais da mesma forma, a viagem que a gente ia fazer já não dá mais, e aí a pessoa tem que reinventar. Então, por que eu comparo a fase do luto? Porque antes da pandemia, a nossa vida era outra. Então, a humanidade mudou depois da quarentena. Né? Então, tem mudado aí a forma de pensar. Então, muito cuidado com a tristeza profunda, porque ela pode estar acendendo aí um sinal de alerta para a depressão. E quando que é, então, uma tristeza profunda? Quando a rotina da pessoa começa a ser abalada, quando a pessoa já não consegue produzir como ela produzia antes. Então, observar a atividade da vida diária e observar a produção. A pessoa está muito quieta, essa tristeza não passou, e aí ela vai culpar os outros, ela vai culpar a si própria, ela já entrou num processo depressivo. Né? E, por último, nós temos aí a fase da aceitação, que a pessoa toma consciência da situação, ela toma consciência das limitações dela, e aí agora ela é capaz de tomar uma decisão. E também nessa fase da aceitação é que ela tira um aprendizado daquela situação específica. Interessante. Então, esse momento de extrema vulnerabilidade da sociedade
é que faz, né, juntando com a história lá de vida de cada um, é que faz com que cada pessoa se comporte de maneira diferente. Imagina, dentro do que eu te expliquei agora, pessoas que já passaram por uma fase e outras não. Tem pessoas que estão na negação ainda. Tem pessoas que já estão tristes. Mas tem pessoas que já estão pensando o que vão fazer quando a pandemia acabar. Ela já passou da aceitação e ela falou, olha, quando acabar vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu aprendi dessa maneira, eu aprendi que eu tenho que rever os meus valores, os meus princípios. Percebe? Então, depende muito, como eu falei, é muito subjetivo. É verdade, é verdade. Não, eu acho interessante porque dentro dessa fala do negacionismo que você está mencionando, eu fico pensando, porque uma coisa você tem um resultado quando você nega, por exemplo, a evidência de uma pandemia. E no caso das pessoas que elas estão enfrentando problemas emocionais, e elas também aplicam o negacionismo para esses problemas. A pessoa ela se sente entristecida, ela tem sintomas que, psicologicamente falando, são sintomas que deveriam ser tratados com mais seriedade, mas as pessoas elas dizem assim, não, tô bem. É interessante isso porque isso acontece muito, por exemplo, quando uma pessoa está doente fisicamente, tá? Fisicamente, alguma dor, alguma coisa do tipo, aí a gente fala assim, pô, vai no médico, procura um especialista, e a pessoa responde, não, estou bem. Isso é um problema, né? Tratando das emoções, isso pode se agravar assim, em proporções astronômicas, porque falando propriamente das emoções, o indivíduo ele não está lidando consigo mesmo exclusivamente. Tem ele, tem a família, tem os filhos, tem os negócios, tem a vida coletiva, os relacionamentos. Como é que fica isso, sabe? Como é que fica isso numa situação dessa? Então, a gente tem duas respostas. Uma realmente pode ser a negação, né? Porque negar é uma situação muito dolorosa. Imagina uma pessoa que está trabalhando, de repente ela descobre que está doente, ela tem que parar. Né? A gente percebe isso muito no caso da depressão. A depressão ela vai acontecendo e ela se torna grave sem a pessoa buscar ajuda. Muitos em volta já disseram que ela não está bem, que ela precisa de ajuda, e ela não buscou. Ela não buscou por dois motivos. Um é porque realmente ela pode negar. A outra, de fato, ela não percebeu. Entende? Porque a nossa mente, ela cria novas formas. Né? Como eu falei, o ser humano ele tem essa capacidade de reinventar-se. Então, ela cria novas formas de manter-se funcional. Quando essa pessoa, de fato, tem consciência de que já não produz como produzia antes e de que realmente ela precisa de ajuda, ela já está realmente com a depressão mais severa, de moderada para grave. E aí ela precisa de ajuda externa. Né? E talvez ali nesse momento ela ainda tenha essa capacidade de decisão de falar assim, não, então eu vou marcar uma consulta. Mas pode ser por duas coisas. Pode ser sim negacionismo, porque é muito difícil. Parar a pessoa. Imagina se tem uma pessoa produtiva, você tem que parar essa pessoa. Né? É doloroso demais. Então, naturalmente, o ser humano vai fugir disso. E a outra é realmente porque ele não percebeu ainda. Ele está tão ativo. Tem pessoas extremamente ativas, trabalhando muito, que está com depressão seríssima. Então, assim, por que elas não perceberam? Porque elas estão fugindo. É um mecanismo de defesa do próprio cérebro, eu acredito. Entendo perfeitamente. Olhando por essa perspectiva do ambiente de crise, olhando por essa perspectiva de toda essa reclusão, né, que a sociedade está vivendo, as pessoas estão enfrentando, o que dizer da ressignificação? E aí eu lembro muito, quando eu penso na palavra ressignificação, eu lembro muito de uma história de um livro que eu particularmente gosto muito, tanto do livro quanto do autor, que o livro se chama Ostra Feliz Não Produz Pérola, de Rubens Alves, né? É muito interessante, eu até mencionei isso no meu primeiro livro, A Arte de Inovar-se, que a ostra, ela vive, é uma pequena metáfora, né? A ostra, ela vive nos seus ambientes, né? Sendo guiada pela maré, o balançar da maré, a vida tranquila, na rotina.
né, do dia a dia, aquela coisa, estabilidade, zona confortável, aquela coisa toda, e de repente entra um pequeno grão de areia dentro da ostra. E aí a ostra, ela, muito sensível, ela se fecha para tentar tratar aquela dor, porque o grão de areia, ela traz dor à ostra. E é muito interessante porque a maneira como a ostra escolhe como lidar com a dor que está sentindo é reagindo, é sendo reacionária à circunstância, é sendo reacionária ao processo daquela crise que está envolvendo ela. Então ela libera uma substância chamada madrepérola. E aí essa madrepérola, ela começa a envolver com camadas aquele pequeno grão de areia, e que a partir disso surge algo extremamente valioso. Dentro da sua visão psicológica, que trabalha com o ser humano, com o indivíduo, com o cognitivo do indivíduo, o que você tem a dizer a respeito da ideia da ressignificação do homem, da mulher, dentro do seu ambiente, para lidar com essas dificuldades? Porque às vezes eu percebo, e conversando com algumas pessoas, que o problema às vezes não é só lidar consigo mesmo. Às vezes uma mulher está dentro de casa, por exemplo, ela tem que lidar consigo mesmo e tem que lidar com o outro. Ou seja, a ressignificação parece que ela não é objetiva, única e exclusivamente do indivíduo em si. Mas ela também precisa ressignificar um olhar do outro, olhar de uma maneira diferente o outro, por que o outro está fazendo isso. Qual é a sua ideia a respeito desse assunto? Então, para esse olhar para o outro, ele precisa primeiro começar por mim, né? Ele precisa começar por mim. Então, nós estamos vivendo a vida humana está nesse lugar de ressignificação, né? Então, é escolher se refazer-se, né? A ressignificação, eu resumo assim, é uma escolha, né? É refazer-se, é esvaziar-se para depois se refazer. Então, é esse momento de reflexão. Eu tenho uma reflexão, lembra lá da fase da aceitação? Agora eu estou consciente da situação e agora eu tenho uma escolha. O que eu vou fazer com isso? Eu entro em contato com toda a situação. Então, agora já tenho uma clareza das coisas, das limitações, das minhas limitações, das minhas possibilidades. A partir do momento que eu tenho as minhas, esse meu olhar se estende para o outro. Porque imagina uma pessoa doente cuidando de outra pessoa doente. Ou ela vai chorar junto, ou eles vão morrer juntos. Então, eu preciso me curar primeiro. Preciso trazer esse olhar primeiro para mim. Esse ressignificado, ele precisa começar por mim. Então, qual a percepção que eu tenho de mim e qual a percepção que eu tenho do mundo? Isso é ressignificado. Entende? Então, nós precisamos, agora sim, quando você me perguntou lá se é emoção, se era uma escolha, né? Se é opcional, lá não, mas agora já é. Porque agora essa emoção já passou por vários processos. Então, agora eu tenho uma escolha. Eu fico ali remoendo o passado, ou eu fico ali sofrendo pelo que está acontecendo, ou eu escolho o que vou fazer com isso. Interessante, muito bom. Tem uma frase de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que ele diz que tudo que não nos mata nos torna mais forte. Repetindo, tudo que não nos mata nos torna mais forte. Eu acredito que esse período de reclusão, esse período de pandemia, esse período de grande dificuldade que a gente está enfrentando, eu acredito que é uma grande oportunidade da gente se sair mais forte, mais vívido, né, diante de todas essas situações. Uma grande oportunidade. E aí, com isso, Vilma, eu quero, antes de a gente fechar esse nosso bate-papo, queria primeiro te agradecer muito pela oportunidade de distribuir gratuitamente esse conhecimento, essas experiências que você tem, e com certeza me tocam muito e tocam vidas de muitas outras pessoas. E falando sobre a vida, eu queria que você me dissesse uma coisa. O que é a vida para você? Então,
dentro desse pensamento de ressignificado, o que eu respondo é que a vida é realmente essa capacidade criativa que o ser humano tem de reinventar-se, né, diante de toda e qualquer situação. Né? É viver esse aqui e agora, pensar nas lembranças. As lembranças vêm, mas de uma maneira com que o passado ficou para trás. Então, como que eu vivo esse aqui agora? Aí eu sempre costumo dizer, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá esperança agora? A minha fé, o projeto que eu estou fazendo de futuro, para quando tudo isso terminar. Então, nesse período de reflexão, é um período de reinventar-se. Né? Quando nós tratamos alguém, por exemplo, que tem uma depressão gravíssima, o que o psicólogo faz? O psicólogo ouve aquela pessoa, acolhe aquela pessoa, mas ele observa, a gente usa muito essa fala assim, a gente observa onde tem vida. Então, o que aquela pessoa ainda gosta de fazer? O que ela ainda consegue fazer? Sabe? A vida já está realmente em preto e branco, como é o mundo da depressão, mas tem alguma coisa que ainda prende a atenção dela. A gente fala, ali tem vida. Né? Então, onde tem vida, a gente faz brotar mais vida. Então, eu acredito que a esperança é o que me dá vida e que me faz viver esse aqui agora. Lindo, lindo. É isso. Maravilhoso. Muito obrigado mesmo, de verdade. Deus possa continuar te abençoando você, a sua casa. Eu particularmente conheço um pouco da sua história e sei o quão verdadeiro é as suas palavras, porque não são coisas apenas relativas a conceitos, a conhecimento. É experiência, é vivência. E eu sou muito feliz por estar aqui hoje com você e fazer parte da sua vida, da sua história. Eu tenho uma honra, assim como muitas pessoas que estão participando com a gente aqui dessa live. Tenho certeza que muitas pessoas também têm esse mesmo pensamento que eu. Muito obrigado, um grande beijo para você, obrigado a todos que puderam participar. Eu vi aqui muitas pessoas comentando, agradeço aos comentários de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês. Quero lembrar que na próxima quinta-feira a gente vai ter outra live com o Carlos Henrique falando sobre ansiedade, né? Como que a ansiedade nos desconstrói. E a gente vai ter esse momento também de diálogo, de informação, assim como foi com essa pessoa maravilhosa aqui, que é a Vilma, mora no meu coração. Viu, Vilma? Obrigada, um grande beijo para você. Eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de estar aqui, ser a primeira nesse projeto, né? Eu acho uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito que deu para tirar a dúvida das pessoas, levar um pouco de esperança, né, para as pessoas que estão passando aí por esse momento tão difícil, tanto quanto todos nós. Quero também agradecer as pessoas que estão aqui, participando junto com a gente. E é isso aí. Obrigada. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Beijo. Tchau.